Ah, se não fosse a fé, o que seria de nós? Nós estamos aqui encerrando a série que nós batizamos de Fé e Vida, fazendo um apanhado da fé reformada. Hoje, especialmente, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, que foi levantada ou consumada, pelo menos, por Martinho Lutero, que era um monge agostiniano da ordem dos agostinianos, quando ele descobre que o justo viverá pela fé, e ele instaura então as 95 teses contra o Papa e contra os abusos da igreja naquela época. E queridos, para encerrar a nossa série, queria falar, já foi falado pela manhã, do lema reformado teológico chamado Sola Fide, ou somente a fé. E queria usar um texto muito conhecido, clássico do Novo Testamento. Hoje, 31 de outubro, é o dia da reforma. Talvez para mim e para você esteja bem consolidada essa ideia, mas na cabecinha dos nossos filhos ou dos jovens estudantes, o Brasil é cheio de trazer coisas importadas. Nós temos a nossa própria cultura aqui, que é rica, mas também nós trazemos a cultura americanizada. E as nossas crianças aprendem desde cedo que hoje é o dia das bruxas, o Halloween, e nós vamos perdendo os conceitos da fé cristã ou da cultura cristã. E talvez as próximas gerações passem pelo 31 de outubro e já nem lembrem mais que é uma data marcante, principalmente para as igrejas históricas, as igrejas reformadas, presbiterianas. Quero ler com você o texto de Romanos 5, versículo 1 e 2, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Porque este conceito nasceu entre os reformadores? Porque eles afirmaram categoricamente que somente a fé pode nos salvar. Eles levantaram esta bandeira, ou esta ideia teológica, em função da igreja, naquela época, estar vendendo, como foi falado pela manhã, a salvação. Mas havia também um conceito entre os cristãos da época que o ser humano seria salvo se fizesse boas obras. Então os reformadores descobriram que não é pelas boas obras que somos salvos, mas tão somente pela fé. Além disso, o que starta o movimento reformado é a promulgação pelo Papa Leão X da venda das indulgências. Ele estava construindo o que hoje nós chamamos de Basílica de São Pedro em Roma, e para terminar a construção, ele então expede uma bula papal que determinava a venda de indulgências. A Igreja Católica, que não adota tão somente as Escrituras como regra de fé e prática, além das Escrituras também tem os documentos papais, os documentos da Igreja, que se tornam leis para a Igreja. Por isso, um dos lemas da reforma foi sola escritura. Eles tinham e têm até hoje uma doutrina
muito menos falada e divulgada a respeito do purgatório. Então o Papa Leão X mandava os seus representantes nas vilas, nas cidades, nos países, e os representantes chegavam na vila e diziam assim, com aquele cofre, aqueles animais, aquela carroça e aquele grande cofre, ele dizia assim: ao tilintar da moeda no fundo do cofre, ao tilintar, ou seja, no barulho da moeda caindo no fundo do cofre, a alma sai do purgatório e vai para o céu. Então, as pessoas podiam orar, ou melhor, comprar a absolvição ou a saída do purgatório para o céu através das moedas. Eles pagavam. Esse foi o contexto do nascimento desse conceito, que não é o dinheiro, não são as obras, mas somente a fé. E ele vale ainda para hoje, para nós, com certeza, se cremos nele, nesse conceito sola fide. O que esse conceito, somente a fé, que para nós é tão normal, nascemos e crescemos ouvindo isso, que diferença esse conceito faz para nós em nossos dias? Nós temos duas bênçãos da fé. Nós temos nesse texto a justificação e nós temos a paz com Deus. E queridos, no dicionário nós temos a seguinte definição a respeito dessa palavra, ou desse verbo, justificar ou justificação. É o ato ou o efeito de justificar ou de justificar-se. Na teologia, é o ato da restituição à graça divina. É a elevação do homem do estado de pecado ou do estado de injustiça ao estado da graça ou ao estado de justiça. Nós sabemos que por nascimento nós somos pecadores, por natureza nós somos pecadores, portanto, nós somos injustos e praticamos a injustiça. Nós nascemos com uma natureza propensa às coisas erradas, deturpadas, tortas. Essa é a matriz minha e sua. O salmista diz no Salmo 51, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Jesus também trabalha esse conceito da pecaminosidade do ser humano, quando um homem chega para ele e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, na condição de ser humano, mesmo sem pecado, ele diz àquele jovem rico: por que me chamas bom? Bom só existe um, e ele está no céu, é o nosso Pai. O apóstolo Paulo também diz, como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Romanos 3, versículo 10. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore verdadeiramente a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram do caminho, todos pecaram. Não há mais ninguém que faça o bem, não há mesmo ninguém. Todos se perderam. Então, neste sentido, por mais boas obras, ou por mais honesto, ou por mais bom caráter que sejamos, todos nós estamos debaixo dessa condenação, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos em dívida, somos réus, culpados dos nossos próprios pecados. Ninguém escapa. Quando Jesus tem aquele episódio com a mulher adúltera, os homens estavam ali ávidos por apedrejar aquela adúltera. Jesus disse: quem não tiver pecado, pode começar a atirar a primeira pedra. E todos os santarrões religiosos
que se consideravam melhores do que aquela mulher adúltera, foram saindo, do mais velho ao mais novo. Por quê? Porque todos pecaram. No entanto, queridos, uma coisa só, e essa é a beleza do Evangelho, uma coisa só, uma coisa apenas, precisamos fazer para sermos feitos justos perante Deus. Uma coisinha apenas, que é crer. Crer. Nada mais do que isso. Mas pastor, só isso? Só isso. Somente crer. E se alguém tiver à beira da morte, num hospital, ou no corredor da morte, lá num presídio, vai para a cadeira elétrica, e se essa pessoa viveu a vida toda no pecado, na promiscuidade, na maldade, na perversidade, se ela foi terrível a vida inteira, se ela praticou o mal, a violência, a opressão, a injustiça, se ela foi orgulhosa, prepotente, se ele foi um ladrão, um assassino, é só crer que ele será salvo ali no último minuto. Se ele confiar em Jesus no final da sua vida, tendo todo um currículo de pecado, de transgressão da lei, de maldade, se essa pessoa declarar no final a sua fé em Jesus, ela será justificada. Lembram-se daqueles 2 criminosos crucificados ao lado de Jesus? Um deles reconhecendo que ele merecia estar ali, reconhecendo que Jesus não tinha pecado para estar ali. Ele diz, olhando para aquela inscrição que havia na cabeça de Jesus, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, ele disse: quando tu vieres no teu reino, ou seja, eu creio que tu és o Rei, quando tu voltares, quando tu ressuscitares, lembra-te de mim, por misericórdia, por graça. E Jesus responde: hoje, eu afirmo a você, eu afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Aí talvez nós nos perguntemos, mas será que é justo ser mal a vida inteira e no finalzinho da vida receber indulto, porque apenas creu, porque apenas teve fé? Não fez nada, absolutamente nada para merecer o indulto, o perdão, apenas ele creu. Não é justo isso? Não é mesmo, queridos? Mas é graça, sola gratia, somente a graça de Deus. Queridos, o que nós precisamos entender é que a fé é somente o ato de apropriação desta justificação que foi feita pela expiação dos nossos pecados no corpo de Cristo no madeiro. Jesus levou a culpa da lei, levou sobre si os nossos pecados. O Cordeiro de Deus pagou com o seu sangue, e a fé tão somente é a apropriação desta justificação feita por Jesus na cruz, através da sua morte. Por isso o versículo 2 que nós lemos, ele diz: por intermédio de quem, ou seja, de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O pagamento da pena foi feito por Jesus na cruz. A imputação que seria nossa, que era nossa morte, foi jogada sobre Jesus na cruz. Ele abraça a morte em nosso lugar, pagando os nossos pecados. Jesus absorveu a nossa sentença, Jesus cumpriu a nossa sentença
em nosso lugar. Então a nossa justificação tem esse caráter substitutivo. Era você para estar ali, era eu para estar ali, e Jesus nos substituiu. O justo se fez pecador para que o pecador se tornasse justo. Paulo diz em Romanos: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Jesus não tinha pecado, é como um copo vazio que recebeu os nossos pecados ali na cruz do Calvário. Nenhum de nós pode tirar pecados, porque somos também pecadores. Mas Jesus não teve, então Ele pode receber. Portanto, não é exatamente a fé que anula a dívida, mas sim a entrega de Cristo que satisfez a sentença de morte, que era para mim e para você. Mas a fé, queridos, é o instrumento que temos para nos apropriar daquela obra que Jesus fez na cruz. Então, assim, ela nos justifica. É a aplicação da obra de Cristo, a expiação em nosso coração pela fé, que nos justifica. A fé em Cristo nos justifica, ou nos faz apropriar da graça derramada ali na cruz do Calvário por meio de Jesus, porque a fé é um despojar de nós mesmos, das nossas pretensões de termos justiça própria, da nossa bondade, das nossas obras, daquilo que fazemos, do nosso merecimento. A fé em Cristo e não em nós é o reconhecimento da nossa incapacidade, é uma autodeclaração da nossa insuficiência. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, é porque já descemos do trono, já nos despojamos do nosso eu soberbo, orgulhoso, merecedor. Já deixamos para trás, quando cremos em Jesus, quando confiamos em Jesus, deixamos para trás a tentativa de governar, de tentar resolver as coisas perante Deus e de fazer tudo pelas nossas próprias forças. Quando temos a nossa fé posta em Jesus, é porque já entendemos e já nos sentimos numa condição de totalmente perdidos, desgraçados e condenados. É por isso que a fé resolve, e tão somente a fé, porque ela nos leva àquele que fez a expiação dos nossos pecados. Pela fé, nós estamos crucificados com Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo, nós fomos enxertados em Cristo, pela fé. Quando Deus nos vê como pecadores, que ainda somos, Ele nos vê escondidos em Cristo. Cristo é a justiça de Deus, e nós estamos agora, pela fé, na justiça de Deus, que é Cristo, e Deus não pode nos condenar, porque nós estamos andando na justiça dele, que é Jesus. Você sabe que o diabo é o nosso adversário, e ele nos acusa perante Deus dia e noite. E o diabo não pode nos acusar perante Deus, porque nós estamos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
O diabo é o nosso adversário, ele quer nos engolir, ele quer nos destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas um exemplo, eu gosto muito de assistir vídeos de leões lá na África, e a minha filha Isabelle também. E eu já vi um leopardo atacando uns leõezinhos. Eles comem, se eles acham sozinho, perdido, eles comem. Mas quando o leão, ou quando o leãozinho está escondido atrás do leão, o que pode fazer o leopardo? Já vi leões também comendo leopardos. Se você está em Cristo, o diabo não pode fazer nada contra você. Uma coisa somente é necessário para recebermos a absolvição da nossa pena, da nossa condenação: fé em Cristo, como foi falado pela manhã. Fé no quê? Ou fé em quem? Fé no lugar certo e na pessoa certa, em Jesus Cristo. Quando Paulo estava preso com Silas, lá em Filipos, eles foram açoitados, e à meia-noite eles estavam louvando a Deus com o sangue escorrendo pelas suas costas. Houve um terremoto, e o carcereiro achou que todos haviam fugido, e ele então, desesperado, ele mesmo ia tirar a sua própria vida, porque se ele deixasse as pessoas fugir, o próprio Império Romano o condenaria à morte. Então Paulo disse: não faça nada, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. E aquele homem desesperado disse: que é isso? O que está acontecendo aqui? Vocês apanharam, estão louvando a Deus? Eu quero esta fé, eu quero viver como você vive. O que eu devo fazer para que seja salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Então, queridos, que tenhamos fé, tenhamos confiança em Cristo. Eu quero dizer que eu acho que todos nós que estamos aqui somos boas pessoas. Você pode ser caridoso, aliás, você deve ser caridoso, você deve procurar ajudar as pessoas, mas não são as suas obras que te justificam, é a fé naquele e somente naquele que te justificou com a sua morte, ao dizer na cruz do Calvário: está pago. Tanto que o contrário de nós sermos bons, como já disse, mesmo a vida inteira e ser salvo no final, uma pessoa pode ser boa a vida inteira sem crer em Jesus, e eu sinto dizer que ela será condenada, ela não será recebida no céu, porque ela não creu na justiça de Deus feita na pessoa, na carne, no sangue de Cristo. A única maneira de alguém ser salvo, herdar o céu e viver a vida eterna é pela fé em Jesus. Pode ter tido um bom caráter, pode ter sido uma boa pessoa, generosa, ajudou os pobres, mas não é a nossa justiça. Deus não aceita a minha justiça, porque a minha justiça vem misturada com pecados, é insuficiente. Só a justiça feita no corpo de Cristo na cruz é que Deus aceita. Então é a fé o instrumento de apropriação dessa salvação. Justificados, pois, mediante a fé, justificados, está quite a nossa dívida, está quitado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Naturalmente que a consequência da nossa justificação, ou seja, o ato de Deus ter nos declarado justos mediante a fé em Jesus, nos leva a uma
reconciliação com Deus. É isso que diz o versículo desta noite. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós fomos agora aceitos por Deus como justos. Nós fomos recebidos por Ele. Agora Deus nos trata como filhos amados. Nós somos adotados, porque fomos enxertados na família de Deus, sendo que Cristo é o primogênito dessa família. E nós somos seus irmãos adotivos pela fé. E queridos, se nós fomos reconciliados e aceitos, reaproximados de Deus, naturalmente, não há o que temer. Hoje temos paz com Deus. Hoje somos filhos, somos amados de Deus. Agora Deus não é um juiz temeroso, mas Ele se tornou o nosso Pai amoroso. Estávamos separados pelo pecado, mas fomos unidos a Ele porque recebemos perdão pelo ato de justiça praticado na cruz por Jesus. E pela fé em Cristo nos apropriamos dessa amizade com Deus, portanto, dessa paz com Deus. Você não teme os seus amigos, você teme os seus inimigos. O seu inimigo, o seu amigo não vai puxar uma faca para você. O teu amigo, quando você grita por socorro, te pega pela mão. Você tem alegria e paz de estar ao lado dos seus amigos. Estou lendo um livro, Vida e Carreira, e ele diz 3 maneiras de terminar bem a sua vida. Uma delas é terminar a vida com amigos, com aqueles amigos de tantas décadas. Se você terminar a sua vida mantendo as suas amizades, antigas e médias ou novas, você terminou bem a sua vida. E é isso que acontece, pela fé nós nos tornamos amigos de Deus. Paz, queridos, é um artigo que não se compra e não se vende. Paz não tem preço. Muitos têm tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não têm paz. Não tem o principal. Pode dizer que tem tudo na vida que desejaram, mas não tem nada se não tiverem paz. E a falta de paz na alma atormenta todas as pessoas, independente da classe social que essa pessoa vive. A falta de paz interior atormenta todo ser humano. Qual é o maior medo, ou um dos maiores medos que as pessoas têm? Sem dúvida é o medo de morrer. Por quê? Porque as pessoas temem pelo que vem depois. As pessoas temem pelo julgamento de Deus. Elas se sentem devedoras, elas se sentem pecadoras, elas se sentem culpadas. E elas temem responder pelos seus pecados depois da sua morte, perante Deus. As pessoas não têm paz espiritual porque elas não sabem para onde elas vão. Elas não sabem exatamente em quem crer ou no que crer. As pessoas não têm paz porque não descobriram para que foram criadas, qual o seu propósito. Não sabem o que estão fazendo aqui nessa vida e nem para onde irão. Há uma sensação de vazio dentro do ser humano, e esse vazio o ser humano vai tentando preencher de diversas maneiras, com as coisas normais da vida, com estudo, conhecimento, trabalho, casamento, filhos, viagem, prazeres, diversões. Ele vai tentando encontrar esse sentido, propósito, essa paz. Mas o ser humano, num determinado ponto da sua vida,
ele percebe de alguma forma que a vida não é só estudar, que não é só conhecer, que não é só trabalhar, que não é só casar, que não é só ter filhos, que não é só se divertir. O ser humano percebe isso, mas ele não sabe o que é, e o vazio do seu coração permanece, e isso lhe causa angústia, uma falta de paz. Mas os que creram em Jesus encontraram propósito, encontraram a sua essência espiritual. Nós viemos de Deus e nós somos de Deus. Começaram um relacionamento com o Criador do universo, pela fé. Um relacionamento de amor, de mãe para filho, de pai para filho, de filho para mãe, de filho para pai. Tem a companhia de Deus. Uma vez uma criança perguntou para o pai: pai, Deus existe, existe, mas eu não vejo. E o pai respondeu: você vê o vento, filho? Não. Mas você sente o vento, filho? Sinto. Então o vento existe porque você sente. É um relacionamento de proximidade, de intimidade, de aconchego. E este relacionamento pela fé traz segurança, renovação espiritual, renovação das forças emocionais, traz paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Esta é a segunda bênção da fé. A primeira, a justificação, a nossa salvação. E a segunda é esse viver aqui na terra. Todos os dias somos solapados por problemas, por más notícias. E essa paz que nós recebemos de Deus é uma paz meio esquisita. Meio esquisita. É uma paz que nós sentimos em meio ao furacão e às tormentas da vida. Por isso Paulo diz que essa paz é uma paz louca, irracional, porque é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia, aleluia. É uma paz louca, doida, não dá para entendê-la, porque ela acontece quando jamais nós pensávamos que ela poderia acontecer. Quando estamos atribulados, quando estamos sendo fustigados pelo sofrimento, afligidos, atormentados, essa paz aparece de mansinho no fundo da nossa alma, do nosso coração, e essa paz testifica ao nosso coração a verdade absoluta da palavra de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz lá no fundo de nossa alma: meu filho, não temas, porque eu estou contigo por onde quer que andares. E assim nós descansamos, apesar do sofrimento que está batendo em nós. Queridos, como nós precisamos desta fé para viver, porque a vida terrena nos fustiga, nos solapa, nos faz sofrer, e muitas vezes de uma maneira impiedosa. Leva uma criança, leva um jovem, leva um pai, um marido de 60 anos, que jogava bola 4 vezes por semana, uma saúde perfeita. Sem fé,
nós jamais teríamos a paz de Deus que nos ajuda a transpor as tormentas da nossa vida. Sola fide, somente a fé. Você que está aqui nesta noite, você que está me assistindo, você precisa dessa paz sobrenatural? Eu queria dizer que você pode alcançar essa paz para transpor as tempestades da sua vida. Você pode alcançar essa paz através da fé. Somente através da fé em Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão jamais tornará a ter fome. Jesus sacia a nossa fome espiritual. Jesus sacia o nosso ser. Ele dá essa paz que eu preciso, que você precisa, para continuar perseverantes até que Cristo volte. Essa paz que vem por meio da fé. Sola fide, somente a fé me justifica, somente a fé me desapena, me absolve, me perdoa, me torna justo perante Deus. Somente a fé em Cristo me reconcilia com o Pai e me dá esta paz espiritual que eu não posso encontrar em nenhum outro lugar. Diante desta verdade tão clara nas Escrituras, mas tão difícil de entender, porque as pessoas ainda confiam nas suas obras, mas diante dessa verdade inquestionável das Escrituras, como eu devo viver e como você deve viver? Em primeiro lugar, queridos, viva tranquilo, durma tranquilo quanto ao seu futuro eterno. Se você crê em Jesus como Senhor e como seu Salvador, então descanse, você já está salvo. Você já está salvo. E você será salvo, presente e futuro. O céu será a sua morada eterna. Durma em paz, você está salvo. Amém? Não tenha medo de morrer. Agora, durma intranquilo quanto ao seu futuro eterno, se você ainda não creu em Jesus como teu Salvador. Se ainda você não confessou Jesus através do batismo, a sua fé em Cristo. Ou se ainda você coloca uma segunda ou terceira pessoa para te apresentar perante Deus, porque aí você quebra o princípio de somente Cristo. Se você crê em Jesus e crê também em outras pessoas para te apresentar perante Deus, você está misturando, adulterando a fé. Então você vai dormir tranquilo. Mas se você crê somente em Jesus, durma tranquilo. Em segundo lugar, durma tranquilo quanto ao seu futuro aqui nesta terra. Sabe por quê, queridos? Deus deu Jesus para morrer por você. E se Deus ofereceu Cristo para morrer por você, e se Cristo, aos olhos de Deus, era a pessoa mais importante, e Ele ofereceu para morrer por você, será que Deus não vai dar coisas menores que você precisa? Então descanse. Eu não sei o momento que você vive financeiro, de doença, de angústia, de aflição que você está passando, mas durma tranquilo quanto ao seu futuro, porque por meio de Cristo, Deus há de suprir todas as suas necessidades. Amém? Deus tem um tesouro enorme lá ao lado do seu trono, cheio de bênçãos, e essas bênçãos têm nome e sobrenome.
muitas delas são para você, e ela será acessada também pela fé, através da oração. Então durma tranquilo que Deus cuida de você. Em último lugar, queridos, diante dessa verdade, somente a fé, como nós devemos viver? Manifeste as obras da fé. As obras da lei não justificam, mas aquele que crê, as suas obras o seguem. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas porque fui salvo, e porque Cristo é minha vida e vive em mim, eu manifesto, depois da minha fé, obras. Eu tenho alegria, e eu demonstro alegria. Eu amo a Deus e demonstro o amor de Deus. Eu amo ao meu próximo e manifesto esse amor ao meu próximo. A minha fé é uma fé viva. A minha fé está na ponta das minhas mãos para abençoar as pessoas. A minha fé está nos meus pés, pelos caminhos que eu ando de santidade, de consagração. A minha fé está nos meus olhos, as pessoas veem a minha fé. A minha fé está naquilo que eu manifesto. Eu sou como o bom perfume de Cristo. As pessoas veem em mim, veem em você esperança. As pessoas veem em mim paz e veem em você essa paz que não se pode comprar e entender. Então a fé, ela é cheia de obras, porque ela transforma o nosso interior. E essa minha fé, ela é vista pelas minhas obras. Não é peregrinação, não é pagar promessa, não é cumprir religião, nada disso. É onde eu estou, onde você está. Nós somos a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. Eu sou um bom vizinho. Eu vou abençoar a vida dos meus vizinhos, porque eu creio, eu amo Jesus. Eu vou repartir um pouquinho daquilo que eu ganho com as pessoas mais necessitadas, porque eu amo a Jesus. E Jesus repartiu a sua vida comigo. Eu vou me repartir também com as pessoas. Por isso Tiago diz que a fé sem obras é morta. As obras não nos salvam, não nos justificam, mas a fé, ela vem carregada de obras, obras da fé e não obras da lei. Então essa fé, e somente a fé que nos salva, não é nada que eu faço, mas essa fé, ela transforma o meu interior, a minha vida, e eu manifesto as obras da fé e não as obras da lei. Amém? As obras da lei, né? Você precisa guardar o sábado, você precisa fazer isso, você precisa peregrinar, você precisa pagar nada disso. Mas a fé em Cristo, o vivo Cristo dentro de mim e de você, manifesta o amor de Deus a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, para que essa fé não seja teórica, mas que essa fé esteja na ponta da nossa língua, das nossas mãos, dos nossos pés, para sermos bênçãos na vida de todas as pessoas com as quais nós convivemos. Sejam pessoas boas ou ruins, sejam cristãs ou tenham outra religião, devemos manifestar o amor por essas pessoas por conta da nossa fé naquele que nos amou. Que Deus assim nos abençoe, para sermos tochas vivas, pontes sobre as águas, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém.